No episódio de hoje falaremos de Well, if you're sure, better be Gryffindor! Stick your right hand over the broom and say up. Harry Potter. Rain or shine, Harry Potter. I live there. I joke, but like really, I live there. It's a craze, really. Harry Potter. Mais concretamente, Harry Potter e a Pedra Filosofal. E sim, eu já sei que aquele grande avançado inglês que representa o Tottenham se chama Harry Kane. Aquele defesa central, não tão bom, mas que dá origem a memes muito engraçados, se chama Harry Maguire. Aquele cantor que fazia parte dos One Direction é o Harry Styles. E claro, o príncipe britânico é o príncipe Harry. No entanto, para mim, o Harry Potter será sempre o Harry Potter, com um R bem carregado e como se o seu nome começasse pela letra E. Isto porque eu ainda sou daqueles que conheceu o universo criado por J.K. Rowling em bastante tenra idade. O meu exemplar de Harry Potter e a Pedra Filosofal é a 5ª edição portuguesa e eu li-o em 2000, ou seja, quando já existiam Harry Potter e a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Câmara dos Segredos e Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Já existiam os 3 primeiros livros da saga, mas faltava ainda um ano para que estreasse o filme Harry Potter e a Pedra Filosofal, relativo, obviamente, a este primeiro volume. Então, com 10 anos de idade, eu dizia Harry, dizia Hermione, dizia Quidditch e dizia Gryffindor, porque era desta forma que eu lia. Por acaso nunca me deu para dizer Professor Snape ou Dumbledore. Já o nome do gato da Hermione, ou Hermione, ainda hoje não sei dizer. Crookshanks, é isso? É uma coisa interessante que, pelo menos a mim, enquanto leitor, sempre me aconteceu, que é conhecer as palavras estrangeiras ou inventadas pelas letras que as compõem, mas não pelos sons que elas formam. E está tudo bem com isso, desde que saibamos a quê ou a quem se estão a referir. É uma das grandes diferenças entre ler e ouvir. Embora, claro, conheçamos casos em que a correta pronúncia das palavras faz toda a diferença. It's Leviosa, not Leviosa. Já o nome da tia do Harry nunca deu aso a qualquer dúvida, já que é o único nome que a tradutora Isabel Fraga decidiu traduzir para o nosso português, a tia Petúnia. O acento no U desta palavra esdrúxula denuncia completamente o nosso idioma. Felizmente para nós, a Isabel Fraga não seguiu o exemplo da sua congénere brasileira, que, quanto a mim de forma exagerada, traduziu não só os nomes de inúmeros personagens, mas também uma série de termos criados pela autora. Obviamente que no episódio de hoje não estarei minimamente contido ou preocupado em revelar aspectos da história. Se nunca leste o livro ou viste o filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, das duas uma. Ou pura e simplesmente não o vais ler nem ver porque não é claramente o teu género, ou andaste a viver num mundo à parte nos últimos 20 anos. Falarei então sem receio sobre várias coisas relacionadas com a obra. Mas antes de irmos à obra, a sua autora. A enorme, a mágica, a criativa, a brilhante, a bilionária J.K. Rowling. De todos estes adjetivos, somente o último tardou em classificá-la. Todos os restantes, ela sempre os foi, a obra dela é a prova inquestionável disso mesmo. No entanto, esta escritora viu o seu manuscrito, que mais tarde originou todo este fenómeno, ser recusado por 12 editoras em Inglaterra. O primeiro volume de uma coleção de 7 que venderia mais de 600 milhões de exemplares em todo o mundo. Há quem aponte questões relacionadas com o machismo como motivo para que J.K. Rowling tenha visto o seu texto negado por tantas vezes. E aparentemente foi isso que levou Joanne Rowling a alterar o seu nome para J.K., um K que adicionou como pseudónimo, Rowling, e a passar a assinar a sua escrita desta forma. Sinceramente não me admira nada que preconceitos relacionados com a mulher tenham estado por trás desta loucura que foi a rejeição deste manuscrito com tal
qualidade e tal potencial. No entanto, sabemos também que para um autor anónimo é sempre um caminho muito árduo o de chegar às grandes editoras, porque a maioria das vezes elas acabam por nem sequer parcialmente ler esses mesmos manuscritos, o que é uma pena. Pergunto-me quantas grandes obras ficaram já por editar. Ou quão mais pobre seria o mundo se J.K. Rowling tivesse desistido ao fim do 11º não e assim nos privasse a todos de sabermos que somos muggles. Harry Potter é a saga literária mais vendida de sempre. Foi através dela que muitos de nós evoluímos de meros e comuns mortais para dedicados leitores. Trouxe uma vastidão de palavras novas à nossa linguagem, inventou uma modalidade desportiva, deu origem a filmes que alcançaram receitas inacreditáveis de bilheteiras e abordou de uma forma prodigiosa e única vários temas relacionados com falhas nossas enquanto seres humanos, nomeadamente o preconceito, o racismo, a ganância desmedida, a opressão, a escravidão, a intolerância, a injustiça, a maldade, entre tantos outros. Resumamos o plot deste Harry Potter e a Pedra Filosofal. Um rapaz órfão de 10 anos vive com os tios e com o primo, e nenhum gosta particularmente dele. Pelo contrário. Este rapaz, de seu nome Harry Potter, no dia do seu 11º aniversário, recebe uma visita inesperada e descobre dessa forma que afinal é um feiticeiro. Por ter magia no sangue, recebe um convite para uma estranha escola de magia e feitiçaria, Hogwarts. Descobre também que existe um mundo mágico, escondido dos humanos não mágicos, os Muggles, e que nesse mundo o seu nome é bastante famoso. Isto porque sobreviveu, ainda em bebê, a um ataque que deveria ter sido mortal, da autoria de um feiticeiro maligno que semeava o terror e que toda a gente temia, ao ponto, inclusive, de ninguém se atrever a dizer o seu nome. Além disso, Harry Potter não se limitou a sobreviver a este ataque. Conseguiu, inexplicavelmente, retirar todo o poder a este feiticeiro das trevas, eliminando-o e trazendo a paz ao mundo mágico. Entretanto, o jovem rapaz é apresentado ao seu meio natural e acaba por iniciar o seu primeiro ano letivo na escola de Hogwarts. Aprende uma série de coisas, faz amigos, mas também inimigos e vai evoluindo enquanto feiticeiro. Ao leitor é apresentado todo um novo universo no qual a imaginação de J.K. Rowling brilha e as nossas se maravilham. Fica imediatamente a sensação de que tudo foi pormenorizadamente criado e interligado. A história está bastante sólida e certamente só pode ter levado anos e anos a ser enriquecida por esta brilhante autora. As aventuras e desventuras que ocorrem ao longo do ano letivo, no castelo que é a escola, são deslumbrantes e agarram o leitor através de uma escrita leve e viciante. As caminhadas noturnas proibidas pelos corredores de Hogwarts são descritas na perfeição, transmitindo a quem as lê a mesma ou maior ansiedade pela qual passam os protagonistas do enredo. Por fim, Harry acaba por estar envolvido numa série de acontecimentos que o levam a estar novamente perante Voldemort, o feiticeiro maldoso e aterrador que assassinou os seus pais, embora ele já não se encontre na sua verdadeira forma nem na capacidade total dos seus poderes. Volta a sobreviver e o ano letivo termina em beleza, com a sua equipa, os Gryffindor, a ganharem a taça da escola, muito graças a ele, mas que além disso atuou diretamente para impedir que Lord Voldemort regressasse ao poder no mundo mágico. Para tudo isso, conta com a ajuda dos seus amigos Ron Weasley e Hermione Granger, de quem acaba por se tornar inseparável, mas também com a ajuda de um dos maiores feiticeiros de sempre, o diretor da escola de Hogwarts, Albus Dumbledore. Claro que esta sinopse, mesmo que não estivesse tão resumida, seria sempre incapaz de fazer jus à grandeza da obra que é Harry Potter. A saga de 7 livros está perfeitamente interligada, equilibrada e conectada entre si, com, por exemplo, personagens que são referidos nos primeiros volumes e só aparecem nos últimos, mistérios que são lançados também no início e são desvendados mais à frente, tramas incríveis, personagens com personalidades vincadas e detalhes ocultos. Quanto a este Harry Potter e a Pedra Filosofal, contém 17 capítulos numerados, chegou a Portugal em 1999 e é uma edição da Editorial Presença. Além disso, é, em boa verdade, o mais fofinho dos 7 livros da saga. E digo isto por observar através de 2 pontos de vista. O primeiro deles, o da sua forma. A escrita de J.K. Rowling nesta obra é notoriamente mais infantil do que aquela que ela vai assumir gradualmente ao longo dos volumes seguintes.
E eu não creio que se trate somente de uma evolução natural dela enquanto escritora. Não, eu acho mesmo que é propositado. Aqui ela conta-nos a história como se fôssemos todos uma espécie de Harrys, com 10 ou 11 anos de idade e ainda desconhecedores de todo um novo mundo cheio de coisas novas e inclusive muitas palavras que até então não faziam parte do nosso léxico. E isso, no meu caso, foi uma experiência perfeita, porque eu tinha efetivamente 10 anos quando li os primeiros volumes do Harry Potter, mas já estava a entrar na adolescência e a passar por ela quando li os outros a seguir. Já era mais experiente enquanto leitor e menos ignorante enquanto muggle. O Harry Potter e o Cálice de Fogo, por exemplo, ainda sai em 2000, o meu é a terceira edição. No entanto, o Harry Potter e a Ordem de Fênix já só sai em 2003, ou seja, já tive que esperar por ele. O mesmo acontecendo com o Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que sai em 2005, e por fim o Harry Potter e os Talismãs da Morte, que sai somente em 2007. Destes três tenho as primeiras edições. Aliás, Natal sim, Natal não, eram eles a prenda mais esperada da noite do dia 24. E quanto ao segundo ponto de vista, através do qual eu chamei de o mais fofinho ao primeiro livro da saga, além da sua forma, já referida, o seu conteúdo. A verdade é que a partir de certa altura a história fica mais pesada. Como se J.K. Rowling, após nos deliciar com toda esta introdução a um novo mundo fantástico, decida algo do género. Bom, meus queridos leitores, está na altura de vos traumatizar. Começam então as mortes inesperadas, alguma enfatização da perversidade e da maldade e mesmo algumas traições entre amigos. Nos filmes, esta transição gradual é igualmente bastante clara e neste tipo de arte até mais facilmente evidenciada, através, por exemplo, do escurecimento de alguns cenários ou do tipo de banda sonora. E se misturarmos estes dois pontos de vista, ou seja, o da forma e o do conteúdo, talvez até alcancemos aqui um terceiro, ou seja, o da perda da inocência. Se não, vejamos. Como em tudo, o crescimento acaba por nos retirar estas lentes cor-de-rosa com que em crianças temos tendência para olhar para o mundo. E a partir daí estamos em alerta para não só os defeitos das pessoas e da sociedade, mas também os defeitos de nós mesmos. A pureza desaparece, a ingenuidade esmorece e a realidade vem para chocar. Mais uma vez, nos filmes, esse detalhe é bastante bem conseguido, por um simples facto: o crescimento dos autores. De repente já não vemos um Daniel Radcliffe querido, uma Emma Watson amorosa ou um Rupert Grint cómico. Não são mais crianças, são adolescentes com todas as suas características. Mas voltemos ao livro. Por entre palavras inventadas, ideologias sabiamente metaforizadas, diálogos riquíssimos e personagens deliciosos, há uma pequena frase que eu considero a mais brilhante de todas elas. E ela surge-nos logo no primeiro capítulo da obra, intitulado O Rapaz que Sobreviveu. É um excerto de um diálogo entre Minerva McGonagall e Albus Dumbledore quando Harry Potter é ainda um bebê, e diz a professora para o diretor: "Francamente, Dumbledore, acha que é possível explicar tudo isso numa carta? Esta gente nunca na vida vai entendê-lo. Ele vai ser famoso, um gênio. Não me espantaria nada se o dia de hoje viesse no futuro a ser conhecido como o dia de Harry Potter. Vão escrever-se livros a seu respeito. Todas as crianças do nosso mundo conhecerão o seu nome." Ora, como é óbvio, esta observação permite-nos uma extrapolação da história para o mundo real. Na verdade, esta frase não é de Minerva McGonagall, é de J.K. Rowling, na qual ela, no primeiro capítulo do seu primeiro livro, anuncia ao mundo que o nome Harry Potter, escrito em livros, será conhecido pelas crianças de todo o mundo. Dito e feito, vou então abordar algumas curiosidades relativas a esta obra. Ao contrário do filme, que começa com Albus Dumbledore a utilizar o seu apagador para tornar Private Drive mais escura, ou seja, um início mágico, no livro os primeiros personagens a aparecer são o Sr. e a Sra. Dursley, os tios de Harry, que são o mais vincado, o oposto da magia. E isto, parecendo apenas um detalhe, é muito importante, porque na verdade o autor não é confrontado assim sem mais nem menos com o mundo mágico. Pelo contrário, ele é confrontado com o mundo conforme nós o conhecemos, através de um casal perfeitamente normal. Bem, depende da definição da palavra normal. E isso é algo que eu adoro, porque mesmo que nos filmes haja obviamente uma tendência para selecionar determinadas cenas para nele constarem e outras para dele ficarem fora, no livro temos acesso à vida real de Harry com os tios e com o primo, numa fase inicial da história, obviamente,
que eu considero bastante eficaz e muito divertida. Aliás, o capítulo O Guarda das Chaves, aquele no qual Harry é apresentado a Hagrid, é somente o quarto da história. Até lá temos essencialmente contexto, que para muitos pode ser considerado seca, porque na verdade a aventura ainda não arrancou verdadeiramente, mas eu considero valiosíssimo. E já agora, sabes qual é a primeira frase que Hagrid dirige ao tio Vernon no livro? É esta: está calado, Dursley, és um parvo. Aliás, este personagem diz-nos coisas muito interessantes e vale muito pela sua genuinidade e pela sua falta de imparcialidade. Quando conhece o Ron, diz: olha, outro Weasley, tenho passado metade da minha vida a tirar os teus irmãos gêmeos da Floresta Proibida, numa alusão à rebeldia de Fred e George, dois dos meus personagens preferidos. Já a Argus Filch, Hagrid refere-se como aquele velho imbecil, independentemente de estar perante outros alunos ou não. Aparentemente, o encarregado costuma colocar a sua gata, Mrs. Norris, atrás de Hagrid, a ver o que é que ela anda a fazer, e ele já topou e inclusive já ponderou atiçar o seu cão, Fang, contra a gata de Filch. E no final, quando Hagrid vai visitar Harry à ala hospitalar e sente-se culpado pelo facto do amigo ali estar, Hagrid diz uma frase que todos nós já dissemos, especialmente em manhãs seguidas a noites mais divertidas, e que é: nunca mais bebo na vida. Esta autopunição acontece porque Hagrid, quando estava bêbado, deixou escapar uma informação secreta cuja consequência final foi Harry ir parar à ala hospitalar e quase ter morrido. No entanto, basta ler os volumes seguintes para se saber que Hagrid na verdade não se tornou abstêmio. Hey? Nas primeiras 3 páginas do segundo capítulo, J.K. Rowling chama gordo ao Dudley por 3 vezes. E numa altura em que andam por aí os chamados leitores de sensibilidade, cuja função aparentemente é danificar obras literárias através de um novo tipo de censura, eu quis aqui deixar-lhes esta informação. Já agora, se decidirem atuar também nas obras de Harry Potter, é possível que, enquanto leitores, fiquemos sem saber que Dudley era efetivamente gordo. O que seria, como em todas as intervenções destes senhores nas obras que entretanto já foram mexer, só estúpido. Até porque depois bastaria ver o filme para perceber que Dudley tem mesmo excesso de peso. Enfim, se fossem nas épocas. Sabias que há um total de 142 escadarias em Hogwarts? Algumas delas são verdadeiramente peculiares, com degraus em falta, mais ou menos frágeis, e que levam a sítios diferentes consoante o dia da semana. E sabias que o Bezoar, a pedra a que Snape se refere quando está a apertar com Harry na sua primeira aula de poções, existe mesmo e é uma substância que está presente nos aparelhos digestivos dos animais ruminantes? Eu sempre pensei que fosse mais uma palavra inventada por J.K. Rowling, mas não é o caso. No entanto, como sabemos, ela apresentou várias ao mundo. Vamos a alguns exemplos. Muggle, Hogwarts, Quidditch, Knut, Gryffindor, Slytherin ou mesmo Dumbledore ou Voldemort. Avada Kedavra. Sabias que Harry, ao chegar a Hogwarts no primeiro dia, estava incrivelmente nervoso porque achava que partia atrás de todos os seus restantes colegas por motivo de nunca antes ter contactado com a magia, nem mesmo saber que ela existia? Quando descobre que haveria uma seleção de equipas, fica em pânico, pois achava que se tratava de um teste propriamente dito. Inclusive, quando vê o chapéu selecionador no banco, achava que lhe pediriam para sacar um coelho lá de dentro. Ou seja, aqui J.K. Rowling brinca um pouco com as diferenças entre o seu conceito de magia e aquele que é o nosso, o comumente chamado. Já o Ron, ficamos a saber que tinha sido convencido pelo seu irmão Fred de que a prova consistia em lutar contra um duende. Colocar um chapéu falante na cabeça e esperar que ele decida uma de 4 equipas não deixa de ser um alívio. Outra curiosidade é que na sua primeira semana em Hogwarts, a equipa de Harry, os Gryffindor, perdeu 2 pontos por sua causa. Ou melhor, porque Snape os decidiu retirar. Ambos na aula de poções. O primeiro foi porque Harry não soube responder a perguntas sobre Bezoars, Monkshoots e Acónitos. O segundo foi porque o seu colega Neville queimou o caldeirão durante a aula e Snape acusou Harry de tentar usufruir de um erro do colega para se destacar. E foi por esse motivo que não o avisou de que deveria tirar o caldeirão do lume antes de misturar os espinhos do porco-espinho. Desta forma, a autora mostra-nos imediatamente que Severus Snape não vai fazer da estadia de Harry em Hogwarts uma estadia fácil. Aliás, na verdade, ela mostra-nos mesmo que ele o odeia. Mr. Potter, our new celebrity. E outra coisa que J.K. Rowling faz,
ao longo da sua descrição narrativa é que utiliza alguns truques que dão muita força ao seu enredo. Como? Ela embrenha-nos no universo por si criado também através dos seus personagens, falando deles com o leitor mesmo quando eles não estão presentes. Por exemplo, sobre alguém que está a tremer, ela diz tremia, como normalmente acontecia com o professor Quirrell. Ou então, Ron, com o susto, ficou mais branco que o Barão Sangrento, que é um fantasma. Ou ainda quando, pela primeira vez, Hermione mente à professora McGonagall, podemos ler Hermione a mentir a um professor era tão raro quanto o Snape começar a distribuir doces pelos alunos. Realmente seria estranho. Mais duas curiosidades antes de seguirmos para a avaliação. Em Hogwarts, os alunos têm realmente que estudar caso queiram passar às cadeiras. Aliás, é-nos referido que as penas com que fazem os exames têm feitiços anti-cábula. E por fim, adivinha quem é a última personagem a ser referida em Harry Potter e a Pedra Filosofal? DD. Dudley Dursley. J.K. Rowling a terminar conforme começou, com um personagem não mágico. Em jeito de análise final, eu sou um assumido fã de J.K. Rowling e da sua obra. Aliás, reconheço que muita da minha inspiração advém desta fantástica história com que ela nos brindou. Não posso deixar de referir que muito do enredo da minha obra, Verso Preso e Negro, provavelmente seria bastante diferente se eu não tivesse lido Harry Potter enquanto criança e adolescente. Eu sempre tive um fascínio muito grande por criação de personagens e interligações entre elas. Estou sempre atento a esse tipo de detalhes neste tipo de sagas e eu acho que isso é uma particularidade na qual J.K. Rowling é exímia. E isso foi uma das coisas que tentei beber dela para depositar na minha obra. Mas ainda mais do que contribuíram para a minha forma de esquematizar e organizar um enredo, J.K. Rowling e Harry Potter contribuíram não só para a minha construção enquanto leitor e escritor, mas também para a minha construção enquanto ser humano. Este primeiro volume não é, quanto a mim, o melhor da saga, mas é aquele que nos introduz à mesma. É um livro sobre magia e que é mágico. E a minha avaliação para Harry Potter e a Pedra Filosofal de J.K. Rowling é de 8,5 pontos em 10 possíveis. Quanto a ti, quero saber se gostas ou não desta saga e deste universo Harry Potter, se o leste enquanto criança ou enquanto pessoa adulta, e gostava também de saber se de vez em quando te sentes um bocadinho feiticeiro ou feiticeira. Comenta, por favor, aquilo que quiseres, pois sobre este tema dificilmente alguma coisa será spoiler para alguém. Até à próxima.